Muito boa tarde, obrigado pelo convite e por ter aceitado o convite para estar aqui connosco a falar sobre dramaturgia contemporânea, para o Centro de Dramaturgia Contemporânea do Teatro Académico Gil Vicente. Nós costumamos também ter um momento em que nos interrogamos sobre o modo como as pessoas se aproximam do universo do teatro e chegam ao teatro. E às tantas podemos começar por esse lugar clássico, que é perguntar como é que te aproximaste da cultura teatral, sendo que, em termos familiares, terias à volta, sobretudo, cultura literária, cultura da escrita literária, e não tanto da escrita dramática. Como é que isso aconteceu, ou foi acontecendo? E, de facto, aproximei-me do teatro por via da literatura. E por isso continuo, aquilo que eu faço de facto é literatura e não é teatro, mas a aproximação vem porque eu estava a escrever textos, estava a escrever para uma revista da faculdade, o Fazedores de Letras, e o Jorge Silva Melo cruzou-se com alguns desses textos, ou soube que eu andava a escrever, e havia um autor que precisava de alguém que lhe adaptasse o Kafka, uns textos do Kafka. Eu tinha um projeto que era fazer qualquer coisa a partir dos textos do Kafka, e eu aí juntava tinha duas mais-valias. Eu sabia alemão, portanto podia ler o Kafka no original e podia ter acesso a coisas que não estavam traduzidas, e escrevia, ainda estava no princípio, estava no segundo ano da faculdade, acho eu, e portanto foi essa a primeira aproximação. Pois o que aconteceu, no caso desse projeto, que se veio a dar nome a uma peça chamada Dois Homens e um espetáculo, o que aconteceu foi que o próprio processo dos ensaios, eu estive lá, porque éramos só dois, era um monólogo, e ele precisava de alguém que estivesse ali a chateá-lo ou a vê-lo, para não estar a ensaiar para o espelho, e eu fiz esse papel, fiz o papel de espelho, e estive naqueles ensaios numa fábrica abandonada, na Mundete, no Seixal. Durante o mês de agosto estivemos a ensaiar, e portanto foi esta, e como aquilo correu bem, não sei de que ponto de vista, enfim, correu bem porque o espetáculo teve uma boa recepção, depois acho que ganhou um prémio, não sei o quê, e foi reposto. E a partir daí começou uma relação com uma companhia que são os Artistas Unidos. Portanto, não tinha qualquer tipo de ligação ao teatro, nem sequer muito como espectador, não era uma coisa que me atraísse particularmente. Tinha, como disseram muito bem, uma relação com a literatura. Estudava literatura e tinha ambições de ser escritor. E portanto as coisas começam por via desse coletivo, que é um coletivo de atores, de encenadores. Depois há a coisa vai se tornando, se quiserem, um bocadinho mais profissional, no sentido em que aquilo que, portanto, eu continuo a fazer o meu curso, mas ao mesmo tempo estou a fazer o curso, estou a trabalhar nos Artistas Unidos praticamente, quer dizer, com passagens, estive a fiz Erasmus, estive em Lisboa depois a seguir, e foi na altura da Capital, do projeto da Capital, que era um projeto dos Artistas Unidos que aconteceu, durou 2 anos, julgo eu, entre 98 e 2000, se não estou em erro, mas posso estar, porque já não me lembro. Aquilo consistiu na ocupação de um espaço no Bairro Alto, do antigo jornal A Capital, uma ocupação, se quiserem, com capa, ou seja, no sentido em que não foi uma ocupação legal, e a partir do momento em que os Artistas Unidos se mudaram para lá, eu funcionei como, e acho que o Francisco Frazão também, em certa altura, ou desde o princípio, não me lembro, funcionámos como uma espécie de leitores de peças, e responsáveis por relações internacionais, e além disso continuava eu também a escrever textos e a fazer traduções também muito. E o que é que era interessante nesse projeto? É um projeto que está muito ligado ao surgimento nos anos 90 do teatro britânico, com grande fulgor, e das novas dramaturgias britânicas, Sarah Keynes, Martin Crimps, esses nomes todos, que o Ravenhill, etc., que aparecem nos anos 90 e que são muito também
absorvidos pelo teatro alemão, por causa da Schaubühne, do Ostermayer, que começa numa coisa que se chamava a Barraca, e portanto, nos anos 90, como reação a um teatro dos anos 70, 80, que era o teatro do encenador, e que tinha varrido quase todos os teatros europeus, e de repente há assim os ingleses voltam a surgir com a mão assim baixo d'água, a dizer estamos aqui, e aparecem pessoas como uma espécie de teatro radical, pelo menos era assim que eu o via também na altura, o teatro radical que está a reagir contra um teatro de encenação e que tem textos que falam da contemporaneidade, sendo que a contemporaneidade na altura era, sei lá, Guerra da Bósnia, heroína, sexo, sida, portanto tem essas temáticas e estão a escrever sobre os dias de hoje e, portanto, e nos Artistas Unidos o Jorge percebe-se dessa mudança, interessa-se por isso, começa logo com um espetáculo que ele próprio faz, que é o António Rapaz de Lisboa, que acho que é um espetáculo emblemático para muita gente da minha geração, e com esse grupo de atores com quem ele faz o António Rapaz de Lisboa, ele resolve fazer uma companhia, os Artistas Unidos, e quando arranja uma casa, é esta casa, a primeira grande casa dos Artistas Unidos, que é a capital. E o que é que ele decide fazer? Decide criar condições para se fazer nova dramaturgia. Dentro desta linha inglesa, e muito também influenciada pela Barraca do Ostermayer, e o problema que existia era que não havia pessoas a escrever, pessoas novas da geração do Mark Ravenhill ou da Sarah Kane a escrever em Portugal. Não havia, as pessoas que começavam a escrever, tal como eu, andavam a escrever ou poesia, ou romances, ou prosa, ou o que fosse, e portanto havia uma necessidade de criar esse interesse nos escritores. E a ideia que tivemos, e que o Jorge queria tentar fazer ali naquele espaço, era trazer autores estrangeiros para aquele espaço, para falarem com o público e com profissionais da escrita. Portanto, começar a criar ali um ambiente que proporcionasse novas escritas. Ao mesmo tempo, outra vertente desse projeto, que eu achava particularmente interessante, era que não havia a ideia de encenador, lá está a reação contra o teatro de encenador, mas não era só não haver a ideia de encenador, era a ideia de que o trabalho de criação era um trabalho distribuído por todos, sem hierarquias, e portanto havia claramente uma posição de que o ator é um criador, é uma pessoa que tem responsabilidades no espetáculo que está a fazer, mas além disso está a trabalhar em equipa. E o que nós fazíamos era, durante os ensaios, portanto, aquilo era uma máquina de produção de peças, não é? Isso era o fulgor do Jorge Silva Melo, que é uma necessidade de produzir constantemente e de criar ali um centro no Bairro Alto que estivesse sempre a estrear peças. E portanto, como havia essa dinâmica, também havia muita coisa de nós andarmos a espreitar os ensaios de cada um dos projetos. E, portanto, os grupos de cada um dos projetos iam passando pelos outros, iam dando dicas, ou iam falando, iam discutindo, etc. E, portanto, havia um lado de comunidade, se quisermos, e que foi bastante interessante. Do meu ponto de vista, foi ótimo para a minha formação, foi o que eu retive, sobretudo, desses anos. E depois, pouco antes de fechar a Capital, eu saí, porque precisava, segundo o que eu achava, de um horário de trabalho, e entrei numa editora, trabalhei numa editora, nos livros que via, durante 2 anos, e continuava a escrever. Aliás, foi na altura até que eu escrevi mais peças, acho eu, porque escrevi nessa altura, acho que escrevi Se o Mundo Não Fosse Assim, e não sei mais o que, o T1 estava a acabá-lo, né? Portanto, trabalhava durante o dia e depois às 5, 6, às 7 começava a escrever. Foi um período, e depois a passar desses 2 anos zarpei para a Alemanha com uma bolsa da Gulbenkian, que fui para Berlim, mas isso já é outra fase. Portanto, aí é a fase de progressivo afastamento do teatro que os Estados Unidos faziam, sendo que os Estados Unidos nessa altura estavam já no Taborda, no Teatro Taborda, onde estreou o T1 e o Se o Mundo Não Fosse Assim.
E eu fui-me afastando um pouco dessa linguagem, e foi na altura em que escrevi A Minha Mulher, portanto ainda muito dentro dessa tradição, e pouco depois estava a conhecer, porque estava a trabalhar num teatro em Berlim, que é o Hebel, que é um teatro de acolhimento, uma sala de acolhimento, onde estava na altura o Matthias Lilienthal a programar, que é um grande, que foi, quer dizer, o teatro foi considerado durante a sua vigência enquanto diretor artístico como o teatro do ano na Alemanha, acho que até dois anos seguidos, e que era uma pessoa, e ainda é, ele agora vai para Munique, que abalou completamente o teatro em Berlim, e que na altura ainda estava no princípio, trazia coisas que andavam mais ou menos no circuito. Ainda não era o Matthias Lilienthal dos últimos anos do Hebel, mas trazia coisas que eu pude ver na altura, que não tinha visto, ou tinha visto pouco em Portugal. E foi na altura que eu vi pela primeira vez um espetáculo do Philip Ken. Foi a primeira vez que eu vi, isto estamos de 2005. Os Force Entertainment já tinha visto o espetáculo, mas vi vários, porque no dia em que cheguei lá estavam a fazer 3 espetáculos deles. E vi muita coisa de teatro de Berlim que pessoas novas estavam a fazer lá. Portanto, vi muito teatro diferente, muitos espetáculos de vertentes muito diferentes, e isso entusiasmou-me. E foi nessa altura, pouco depois, numa das vindas a Portugal, que eu conheci o André Teodósio do Teatro Praga. Foi este. E depois criaram um Super Gorila. Exatamente. Então, o que aconteceu, eu estava em Berlim, e entre Berlim e Budapeste, eu andava nessas duas cidades durante um ano e pouco. Berlim porque tinha uma bolsa da Gulbenkian para fazer um estágio num teatro, Budapeste por razões pessoais, e portanto andava um bocadinho nessas, e de vez em quando vinha a Lisboa. O André Teodósio apanha-me em Lisboa, por acaso, na FNAC, e diz: olha, nós temos um projeto de Teatro Praga que se chama Shall We Dance, e eu gostava que tu fizesses um Shall We Dance comigo. O Shall We Dance do Teatro Praga consiste, e repare-se agora nas semelhanças entre esta ideia e aquele conceito da capital dos Artistas Unidos, consiste em um ator do Teatro Praga, um criador do Teatro Praga, convidar um artista de uma outra área ou não. Portanto, podia convidar um ator, um escritor, um filósofo, o que quisesse, não é? Outra pessoa, para fazer uma dança com ele, não é? Um Shall We Dance, para fazer um espetáculo curto. E normalmente os Shall We Dances, acho que houve 3 ou 4 Shall We Dances, portanto, eram compostos por 3 espetáculos, normalmente 2, 3 espetáculos, em que cada um dos membros do Teatro Praga, os que queriam, convidavam uma pessoa. E o André queria fazer um espetáculo, andava à procura de uma pessoa que escrevesse, porque era uma coisa que o Teatro Praga não tinha até agora, até aquele momento. Eles estavam fartos de escrever coisas para os espetáculos deles e precisavam de alguém conhecer alguém que se calhar pudesse vir a ajudá-los nas escritas, ou não sei que ideia que eles tinham mais concreta, isso ele saberá melhor. Depois, e portanto ele pôs-se a ler, na altura, segundo o que ele me contou, uma série de pessoas que andavam a escrever, e achou que dentro das coisas que eu fazia, aquilo era aquilo que lhe interessava mais e que se achava que se podia aproximar mais daquilo que o Teatro Praga fazia. Eu conhecia o Teatro Praga de ver espetáculos. Não tinha visto muitos, mas tinha visto alguns. E interessava-me, sentia uma proximidade de um modo muito, se quiserem, um lugar comum quase, que é aquela coisa que toda a gente, quando nos perguntam o que é que prefere num homem, e as pessoas dizem o humor, o sentido do humor, né? O que é que prefere numa mulher? O sentido do humor. E de facto era aquilo que eu achava, é que o sentido do humor do Teatro Praga estava muito próximo do meu. E eu fui ver o Private Lives, já tinha ido ver o Private Lives, o espetáculo do Teatro Praga a partir do Noel Coward. E de facto o sentido do humor daquelas pessoas era bastante próximo do meu, sentia ali uma proximidade. E também em relação ao 5 Estrelas, ao Agatha Christie, que foi o espetáculo que eu vi deles. Bom, o André vem ter comigo e diz-me só isto: vamos fazer um espetáculo juntos. E eu aceito a ideia, eu aceito o desafio. Começamos a encontrar-nos, e demoramos muito tempo a perceber como é que
pode funcionar. O que para mim foi uma coisa muito estranha, porque o que eu estava habituado a fazer era uma pessoa que vinha ter comigo e dizia: olha, eu gostava de fazer o Morrer do Arthur Schnitzler, ou Kafka, ou preciso que me escrevas uma peça, ou uma coisa assim. E o André não me disse isso, não me disse que precisava que eu escrevesse uma coisa. Ele disse só que queria fazer um espetáculo comigo. E não havia mais nada do que isto. Já não me lembro, a certa altura chegámos ao título, já não me lembro como, mas não havia regras à partida. Eu não era o dramaturgo e ele o ator, não era eu o encenador, ele o ator, ou ele o encenador e eu o ator. Não havia essa divisão de tarefas. Havia a ideia de que vamos criar uma coisa. E passámos muito tempo em conversas e a conhecer-nos também pessoalmente. E pronto, e depois resulta num espetáculo que se chama Super Gorila, em que o texto é escrito maioritariamente por mim, a partir de provavelmente improvisações. Já não me lembro muito bem como é que aquilo surgiu. Eu lembro-me, por exemplo, de estarmos a ensaiar, nós estivemos depois em residência em Montemor Novo, estarmos a ensaiar eu estava com o computador ligado a um projetor, o texto a ser projetado, ele ia lendo coisas que lá estavam escritas, e eu também ia escrevendo ao mesmo tempo. Portanto, estávamos assim a brincar com possibilidades. E pronto, e depois correu bem, também foi um espetáculo que correu bem. Aí se calhar já não tanto do ponto de vista do reconhecimento exterior, mas nós próprios achámos que tinha corrido bem, tínhamos divertido a fazer aquilo, e eu nessa altura, aliás antes de estrear, propus ao Teatro Praga uma coisa que andava na minha cabeça desde o texto da minha mulher, que era uma espécie de continuação da minha mulher e do Onde Vamos Morar, que era um texto também sobre gerações, conflito de gerações. A minha mulher era sobre conflito das gerações, Onde Vamos Morar também, e o Avarento do Molière era o outro texto que eu queria fazer. Era um texto que eu queria trabalhar, e queria trabalhar com pessoas da minha geração, e com pessoas que tivessem o mesmo tipo de humor que eu. E como nós nos estávamos a dar bem, eu fiz essa proposta e eles acharam que podia ser uma coisa gira de fazer, e falaram com o Teatro Nacional São João, com o Ricardo Paes na altura. Ao que eu disse, eu lembro-me na altura, porque eu vinha de uma linhagem capital, esquerda, capital, esquerda não institucional, não queremos nada disso, não queremos nada de teatros nacionais, e eu queria fazer um espetáculo da nossa geração, portanto não podemos estar na instituição, isso é exatamente aquilo que eu não queria, que devíamos fazer aquilo no Hospital Miguel Bombarda, que era o espaço de Praga, não sei o quê. Quando eles me disseram isto, eu disse-lhes isto, e eles riram-se na minha cara, e foi uma ótima lição para mim esse deslocamento de uma apresentação que não é no Hospital Miguel Bombarda e vai para o centro do poder, se quisermos, vai para o teatro convencional, ou se quiser, não é? Para uma sala mais institucional, e convenceram-me de que ali é que valia a pena fazer aquele espetáculo, não no off, mas fazer um espetáculo em que não abdicávamos da nossa linguagem, mas que fazíamos naquela sala. E isso foi de facto um espetáculo que resultou muito bem, que teve muito público, que ainda hoje, eu lembro porque nós a seguir nunca mais fomos ao Porto, voltámos agora com a terceira idade, nunca mais lá pusemos os pés, não sei porquê, mas de facto os espectadores que viram aquilo continuam a falar daquele espetáculo, quando foi espetáculo, e que depois veio a Lisboa, teve no CCB. O que é uma prova também de que o espetáculo de facto estava a funcionar, e há um texto que ainda soube que ainda há pouco tempo estava na Escola Superior de Teatro, usavam esse texto, portanto eu acho que para nós foi um espetáculo muito importante, e para mim enquanto escritor também foi um espetáculo muito importante, e um texto, e acho que o mais importante para mim foi esse lado político. Mas houve uma alteração a nível de processo criativo, de escrita. Não é? Passaste de um teatro, se calhar, de texto para um teatro de textos, e tiveste que te adequar também ao novo modelo de representação, e como é que isso processou? Eu acho que, olhando hoje
para trás, e que se calhar o que eu vou dizer agora, depois daqui a 10 anos, vou dizer o mesmo sobre o que estou a dizer agora. Ou seja, tudo aquilo que eu achava sobre o que era escrever para teatro, ou o que era o teatro, etc., era de uma grande ingenuidade, do meu ponto de vista. Portanto, é a terceira idade em que eu estou agora a olhar para trás. Mas era, de uma forma muito sistemática e se calhar simplista, aquilo que eu andava a fazer nos Artistas Unidos era, colocava-me poucas dúvidas em relação ao que era um texto para teatro. Portanto, era uma literatura dramática que correspondia a um modelo de, se quiserem, de uma peça bem feita. Estou a usar a gíria teatral, não é? A peça bem feita, que tem uma tradição que nasce no romantismo e que vem e que passa até ao século XX, até aos anos 90. Portanto, uma ideia de um teatro que sobrevive, sobretudo, a certa altura já está quase a sobreviver em Londres e nos Estados Unidos, mas que continua sempre durante todo o século XX. Mas, portanto, é uma literatura, é um tipo de teatro e um tipo de literatura que não coloca grandes questões sobre o que é o teatro ou sobre o que é a literatura dramática. E teatro é, como diria um ensinador inglês, o William Gaskill, é action into words, que é uma citação que o Jorge Femel também gosta muito de dizer. Portanto, é colocar ações, words into action, desculpem, colocar palavras em ações. É esse o trabalho de um encenador ou de um espetáculo. E este era o sítio onde eu estava nos Artistas Unidos, e portanto a única coisa que eu me tinha a preocupar era pensar, eu sabia o que era teatro, eu sabia o que era o espetáculo, eu podia imaginar, como dizem alguns dramaturgos, imagina a minha peça como teatro, imagina aquelas vozes a falar em 3 dimensões, e portanto não tenho que me colocar grandes questões, tirando umas questões mais técnicas, e será que isto funciona, será que não funciona, a dinâmica da escrita, ou não sei, o humor, as piadas, as réplicas, não sei, esse tipo de questões, estrutura, andava muito à volta disso. Quando eu conheço o Teatro Praga, os espetáculos começam sobretudo com o que agora também se diz muito, que é conceitos, que é arte conceitual, não é? Começa com conceitos, ou seja, começa com o que é que vamos falar, que nós queremos falar sobre o quê? Qual é o espetáculo, é sobre o quê? Não é tanto temos um texto, vamos encontrar os atores para fazer estas personagens e o cenário para ilustrar este texto, é o que é que nós queremos fazer neste espetáculo, e o que queríamos fazer no Avarento era um espetáculo que problematizasse esta coisa das gerações. Quem é que é? Será que nós não temos os mais velhos dentro de nós? Não somos nós próprios, na nossa geração conservadora? Será que essa ideia das gerações não é uma coisa absolutamente... essas categorias de gerações não merecem ser um bocadinho abaladas e não a deixarmos estabilizar em velhos e novos, mas baralhá-las? Os velhos também estão dentro dos novos, os novos também podem estar dentro dos velhos, e o velho é uma categoria por preencher, é uma coisa que nós podemos ainda inventar de alguma forma. E portanto, partindo destas ideias, vai-se pensar num espetáculo, sendo que, no caso ainda do Avarento, havia uma característica que eu acho que entretanto abandonei, e nós também abandonámos, mas eles já estavam mais livres do que eu, que era uma coisa de fazer o texto. Portanto, eu propus-lhes fazer uma adaptação do Avarento do Molière com uma reescrita minha, e que depois teria que ser interpretada, e havia, as personagens tinham nomes, não é? Havia o Avarento, havia a Elisa, havia não sei o quê, havia o engenheiro, havia uma série de coisas, havia personagens. Portanto, nesse sentido até era um texto absolutamente clássico, tanto mais que é feito na Escola Superior de Teatro e Cinema, é mais uma prova de que aquilo funciona do ponto de vista clássico. Portanto, é um texto que corresponde a uma série de paradigmas da literatura dramática, com os quais, e é isso era que sempre me interessou o Teatro Praga, eu sempre usei os paradigmas da literatura dramática como uma espécie de moldura que não tem muita importância para mim, ou seja, eu uso aquilo
porque estou a dialogar com uma tradição de literatura dramática, mas eu não dou importância àquilo. Para mim, aquilo que eu estou a escrever não está sustentado na trama, na profundidade ou na psicologia da personagem ou na própria personagem. O que me interessa sempre são as ideias do texto. E usei aquele modelo. No Avarente também usava aquele modelo, e usávamos também o modelo teatral de texto-espetáculo, de alguma forma. Depois há um salto que é progressivo, não é um salto imediato, e que é todo ele corresponde a uma viagem com o Teatro Praga, e que passa por outro texto que é o Padam Padam, que é um espetáculo, e acaba neste espetáculo na terceira idade. E que corresponde a uma história, a uma narrativa que podia ser contada da seguinte forma: eu estou a fazer nos Estados Unidos teatro de texto, portanto estou a escrever para um teatro de texto, com o Teatro Praga começa a fazer porque estou a escrever para um grupo de pessoas que não faz teatro de texto, que não sabe muito bem o que é o teatro e que está a descobrir a cada espetáculo o que é que vai fazer. Começo a perceber que começa a pôr em causa o que é um dramaturgo, o que é isto de literatura dramática, e começa a ter a necessidade de escrever para alguém. Portanto, fazer literatura, que é uma coisa que também se diz muito, que é escrever para o plateau, como dizem os franceses, para écrire pour le plateau, que é ou para a cena, que é muito uma dramaturgia, tipo, acho que é o Braunschweig que faz, não é? Esse do francês, Stefan Braunschweig, sim, isso existe, sim. Que é uma coisa de escrever para o espetáculo, não é? Portanto, vamos adaptando o texto ao espetáculo, etc. E foi isso que mais ou menos que eu estava a fazer com o Padam Padam a certa altura, que era, nós decidimos fazer, portanto estou a falar de um espetáculo que é para mim é o A Seguir ao Avarente, mas entretanto houve outros espetáculos do Teatro Praga, mas como escritor é o Padam Padam, em que resolvemos fazer um espetáculo cujo conceito, se quiserem, ou a forma é o espetáculo catástrofe, baseado no cinema catástrofe, filmes como King Kong, o 2012, portanto, filmes de grandes catástrofes naturais, etc. Pegamos nesse modelo e fazemos um espetáculo, e que se chamaria Padam Padam. Era uma coisa que nós tínhamos. E eu, contra o esperado, por todos até, resolvi começar a escrever. E escrevi um texto em que as personagens eram os próprios atores, portanto, era a Cláudia, o Pedro, o André, a Patrícia e o Marcelo, que já sabia que ia entrar também nesse espetáculo, e a minha ideia era, vou escrever um texto para estas pessoas, porque andava a fazer residências sucessivas com eles, achava que vivíamos muita coisa em conjunto, conversava com eles, punha no papel aquilo que eles tinham dito, etc. E portanto achava que aquilo que eu ia escrever ia ser mais autêntico para eles do ponto de vista da representação. Ia ser depois assim, era o espetáculo deles. Claro que e quando o espetáculo estreia, ou quando começa os ensaios, eu percebo que era um logro. Esta ideia era completamente um logro, e que não havia e que era tão ou mais falso aquele texto do que como o Avarento ou a Minha Mulher ou não sei o quê. Era exatamente a mesma coisa. Porquê? É porque aquelas pessoas que estavam a ensaiar não eram as mesmas pessoas que me tinham dito aquelas frases há 2 meses atrás ou há 1 mês atrás, além de que aquela forma não era, quer dizer, não, era sempre uma coisa indiferido, era sempre uma coisa de que texto que eles tinham que decorar e que tinham que arranjar uma maneira de dizer aquilo. E segundo me dizia, por exemplo, o Pedro, ainda era mais difícil estar a dizer uma coisa que ele sabia que tinha dito, ainda era mais difícil arranjar uma maneira de dizer aquilo do que se fossem palavras de outros. E que de facto eram palavras de outros, no fundo era, porque não há um eu que se aguente durante tanto tempo, portanto os eus vão se tornando outros. Pronto, e portanto, a partir do momento em que eu percebi isto, colocou-se um dilema, não é? Como é que eu saio desta? Como é que eu consigo continuar a escrever literatura dramática, porque é aquilo que eu gosto de fazer, é escrever, como dissemos no princípio. Como é que eu consigo continuar a escrever não tendo encontrado ainda uma solução para conviver, para que a minha escrita conviva com este grupo de pessoas ou com esta maneira de olhar para o teatro? E por causa disso organizámos
não só por causa disso, mas em parte por causa disso, organizámos um workshop lá em Lisboa que se chamava Catequese, e foi onde surgiu o texto de terceira idade. E fiquei, como é que era o workshop? Nós pusemos um anúncio, as pessoas inscreveram-se, selecionámos dentre 30, acho eu, que se candidataram, selecionámos 10 por entrevista. Pessoas que, segundo me recordo, acho que quase nenhuma tinha qualquer tipo de ligação ao teatro do ponto de vista profissional. Eram pessoas ou que faziam teatro amador, ou que eram estudantes universitários, ou que estavam numa fase da vida em que lhes apetecia ir fazer um workshop. Portanto, fizemos um workshop chamado Catequese, que decorria durante 3 semanas, era um curso intensivo em julho, e eu era responsável por 2 dos dias daquela semana. O André por outro, a Cláudia por outro, e depois havia o Sabat, que era o dia livre em que as pessoas, em que convidávamos uma pessoa, ou que fazíamos ou que discutíamos outras coisas, ou fazíamos apresentações. E a minha parte, o que é que consistia, o que é que eu me propus a fazer? Eu levava textos para as pessoas lerem e discutirem comigo. Para dar exemplos, eu levei coisas da Donna Haraway, da bióloga, filósofa Donna Haraway feminista, do Jacques Rancière, espectador emancipado, porque estava muito na moda, o Michael Free, do Art and Objecthood, pedia ao Francisco Frazão para ir lá falar desse texto. Então, estão a ver, são coisas completamente dispares, mas que eram textos que estavam na minha cabeça, que eu andava a ler e que me estavam e que eram, sobretudo, textos que me faziam pensar no que é o autêntico, o falso, o que é uma pessoa, o que é um eu, o que é uma identidade. Andava muito à volta disto. E propus-me, durante estas 3 semanas, a escrever uma peça de teatro. Que líamos a meio do período destas 3 semanas, líamos a versão que eu tinha até ali. No final, líamos a versão que eu tinha até ali. E pronto, foi isso que eu me propus fazer nesse workshop. O André via um espetáculo, ele só tinha um dia, via um espetáculo ou um filme, ou acho que era isto, um espetáculo ou um filme, de que ele gostava muito, via com os participantes, e o objetivo era, no final, destruir aquele espetáculo. Qual era o problema daquele espetáculo? Que era para ele conseguir libertar-se daquele amor que tinha pelo espetáculo, portanto, destruir a obra querida. A Cláudia fazia um trabalho mais prático de ator, como é que o Teatro Praga trabalha como atores, ou não sei. E depois convidámos pessoas para a Vanessa Brito, que traduziu o Jacques Rancière, foi lá falar sobre o Rancière, o Francisco Frazão foi falar sobre o Michael Fried. Convidámos assim pessoas que sabiam mais de algumas áreas para ir lá. Então, era uma coisa muito livre. E também um bocadinho ao sabor dos dias, a gente ia inventando umas coisas. E eu começo o workshop. O primeiro dia do workshop para mim foi, eu comecei, na véspera tinha lido uma entrevista de um realizador que tinha feito um filme com o Vincent Gallo, e tinha feito um filme que era um prisioneiro de Guantánamo, não sei se era mesmo Guantánamo ou se era uma coisa mais ficcional, que fugia e tinha que fazer uma travessia do deserto. Eu não sei se recordam deste filme, eu nunca vi o filme. E o Vincent Gallo era o prisioneiro. E o Vincent Gallo, e o realizador nessa entrevista elogiava muito o trabalho do Vincent Gallo. E elogiava de uma forma muito particular, dizia que ele era um grande ator porque era muito sério no seu trabalho. E em que é que consistia essa seriedade? O Vincent Gallo é um ator do método, o típico método americano, não é? E o que é que ele faz? Ele encarna a personagem durante o tempo de rodagem do filme. E encarnar a personagem, esta expressão, este lugar comum, significa ser a personagem durante o tempo da rodagem. E, portanto, sei lá, é aquela coisa do ator que engorda muito para fazer a personagem do gordo, é o ator, pode chegar ao ridículo, que não chega, mas há uma piada de um filme, que é o ator que faz uma plástica para fazer de soldado afro-americano. Portanto, pinta-se de preto, faz a plástica de preto para fazer de soldado afro-americano. Portanto, é este tipo de trabalho que o Vincent Gallo gosta de fazer, e o realizador diz que estava muito contente com ele, e conta depois um exemplo da dedicação do seu ator, e esse exemplo é que eu trouxe para o primeiro dia do
do workshop. E o exemplo é o seguinte: havia uma cena em que o Vincent Gallo, ou a personagem, tinha de comer formigas na sua travessia pelo deserto, não tinha nada para comer, tem que comer formigas. E o Vincent Gallo elogia o realizador, quer mesmo comer formigas, não quer fingir que vai comer formigas, quer mesmo comer as formigas. E o que é que ele faz? No dia da rodagem dessa cena, vão buscar o Vincent Gallo ao seu hotel, presumo eu, vem de Jeep até ao sítio até ao platô, e depara-se o Vincent Gallo com o formigueiro ou com as formigas e diz: não há aqui formigas suficientes, eu quero mais formigas. E imagino eu, assistente de realização, pega numa caixinha onde tinha as formigas e vai lá pôr mais formigas. Não sei como é que aquilo funciona, mas o realizador assina a sua cadeira de pano, não é? E esta decalagem, ou este paradoxo entre o que é autêntico e o que é o ficcional, ou seja, o que é artificial, mexeu comigo, e sobretudo, não é mexer comigo, mas achei que estava no sítio onde eu estava quando estava a pensar no Padam Padam. Ou seja, na ideia de que aquelas pessoas, que há uma coisa autêntica e que há uma coisa artificial, de que há uma coisa ficcional e de que há uma realidade, e de que essas fronteiras eu vou conseguir transpô-las de alguma forma, porque sei onde é que elas estão, e que vou conseguir fazer teatro autêntico ou teatro real, vou conseguir ter pessoas autênticas em palco, vou conseguir ter o Pedro, a Patrícia, a Cláudia e o André em palco a dizer aquilo que elas são. E quando percebo que, com este exemplo do Vicente Gallo, estas fronteiras não existem de um modo claro, de todo, que estão sempre em movimento e que, mais ainda, há vários graus de autenticidade e vários graus de ficcionalidade, a ponto de a gente já não saber muito bem o que é uma coisa e o que é outra. Quando eu percebo isto, começo a querer escrever sobre isto, e começo a querer escrever um texto que fale precisamente sobre, ou que tente precisamente identificar ou discutir o que é uma pessoa, o que é uma pessoa em palco, o que é uma pessoa que está a fazer um texto, que está a dizer um texto, o que é uma pessoa que está a fazer um filme, etc, etc, etc. A juntar a este exemplo, veio um filme do Schwarzenegger, que se estreou na altura, e que eram Os Mercenários, não sei se vocês viram, que é um filme de ação, que o Schwarzenegger faz, ator velho reformado, de 60, já com a sua idade, não é? Foi há 3 anos que estreou. E o que é que eu disse Schwarzenegger é o Sylvester Stallone, que é o realizador. E o Stallone faz um filme em que convida todas as velhas estrelas dos filmes de ação. Aliás, o Mercenários 2 ainda leva esta brincadeira mais longe. Portanto, convida o Schwarzenegger, convida o Bruce Willis, convida o Mickey Rourke, convida todas essas pessoas, esses atores, para fazer este filme de ação. E todo o filme está a brincar com as várias identidades daquelas. Portanto, eles são não só atores, personagens daquele filme, como são eles próprios o Schwarzenegger, o Stallone, que são figuras que nós reconhecemos de outros filmes, e portanto têm diálogos sobre os filmes anteriores deles, já não és o Rocky, assim, brincadeiras desse género, não é? E tem uma cena particularmente ilustrativa em que é com o Bruce Willis, que está vestido de padre numa igreja, e o Bruce Willis vai contratar, porque é uma espécie de enviado de uma mão poderosa que nós não sabemos quem é, vai contratar o Sylvester Stallone para fazer uma missão. E a missão consiste em matar um general sul-americano numa ilha, um ditador qualquer. E o Bruce Willis está vestido de padre, está disfarçado de padre, chama-se Church, é um nome de código. E aquilo que nós estamos a ver debaixo daquela bata, não é? Ou naquela bata de padre, na batina é o Bruce Willis, porque é o Bruce Willis, e está-se a brincar com isso. É o Church, a personagem, e é também o tal enviado especial que está disfarçado, não é? O enviado da mão poderosa. Portanto, são 3 pessoas que estão naquela figura, naquele corpo, 3 identidades. E ao lado, à frente dele, está o Sylvester Stallone, mercenário, portanto, Sylvester Stallone e mercenário, que está a ser contratado para fazer aquela missão. Mas o Bruce Willis diz, olha, não diz Sylvester, diz lá o nome dele da personagem, imaginemos que é William, William, eu acho que para fazeres esta missão tu precisas de ajuda, porque o general
sul-americano tem uma data de tropas e tu não vais entrar lá com os teus homens, não chegas lá sozinho. Portanto, eu decidi chamar também um amigo teu, um velho amigo teu, um velho conhecido teu. E nisto, na porta do fundo da igreja, qual noiva, entra Arnold Schwarzenegger. E naquele momento, o que é que nós vemos? Vemos o Arnold Schwarzenegger, vemos uma noiva, portanto vemos um casamento gay feito pelo Bruce Willis, né, com a bênção do Bruce Willis, e pouco depois estamos a ver também no diálogo a personagem que o Schwarzenegger está a representar e que é também de outro mercenário, e além disso eles fazem brincadeiras com o facto de ele ser político naquele momento. E ele diz que não aceita o trabalho porque tem mais coisas que fazer. E o Sylvester Stallone mandou-lhe a boca: pois, agora estás metido na política, não sei o quê. Portanto, todas estas, de repente termos num corpo uma data de coisas, uma data de identidades, começou-me a divertir bastante. E fui à procura de alguns textos e de filmes e fui dando com eles. Aliás, acho que há muitos, e por isso é que eu dei com tantos tão facilmente. Mas fui encontrar, por exemplo, uma peça do Marivaux, Os Atores de Boa Fé, que é uma peça em que há uma rapariga que quer casar e que convida uma trupe de atores para fazer uma peça no seu casamento. E a mãe, quando descobre isto, diz: nem pensar, teatro no casamento da minha filha, isso é uma heresia, nem pensar. E a trupe de atores já tinha sido convidada, já lá estava. E o que é que a filha e o namorado decidem fazer? Olha, tivemos uma ideia, falam com a trupe de atores, vamos fazer a peça de teatro. E a minha mãe não vai descobrir que é uma peça de teatro, mas vamos fazê-la. E não só vamos fazer, como a minha mãe vai ser protagonista nesta peça de teatro sem o saber. Pronto, e mais uma vez esta coisa de mise en abîme ou de identidades sucessivas dentro de um só corpo também está nesta peça. E depois também há um filme que acaba também por entrar neste espetáculo não, no texto, que é o Tropic Thunder, uma chamada comédia de guerra, e que é um filme com o Ben Stiller, acho eu, dos anos 2000 e poucos, princípio de 2000, que é uma equipa de filmagem que está no Vietnã a filmar um filme de guerra, e está lá o escritor que escreveu as memórias, e o filme de guerra é baseado nas memórias daquele escritor, da sua experiência no Vietnã. E o escritor e a equipa de filmagem, o filme começa com uma grande explosão daquelas em que está um avião, há bombas e não sei o quê, e os gajos fazem explodir aquilo, mas esquecem-se de ligar a câmara, e portanto aquilo corre tudo mal. E o produtor entra em videoconferência com a equipa de filmagem e diz: vocês fazem isto, começam a fazer isto bem, ou cancelo já as filmagens, isto está um desastre, o que está aqui a passar é um desastre, os atores não estão a fazer bem, eu tenho visto algumas cenas, isto é um desastre. E o escritor tem uma brilhante ideia para salvar o filme, e vai falar com o realizador e diz: olha, eu já tive... o escritor tem um gancho como um pirata, não é? Que depois percebemos que é falso. Portanto, ele não teve nada no Vietnã, mas o que ele diz ao realizador é: olha, nós vamos levar os atores para a selva, pomos umas câmaras escondidas nos troncos das árvores, não é? Colocamos umas armadilhas no caminho deles, damos-lhes as instruções, um mapa, retiramos-lhes telemóveis e tudo o resto, acessórios, todo o tipo de acessórios, e eles que se desenrasquem, e vamos ter aqui um filme. Aquilo é que vai ser real, aquilo é que é. Estão a ver a ideia de uma coisa autêntica, não é? E assim faz o realizador. Chega lá, um helicóptero no meio de uma clareira da selva, deixa-os lá, dá-lhes as instruções, e no final de lhes dar as instruções, dá um passo para trás e explode. O realizador explode. E de repente, e eles ficam assim todos a olhar, os atores, não percebem se aquilo era uma coisa encenada, não é? Um dos atores descobre a cabeça do realizador, pega naquilo e diz: que brincadeira, isto aqui, estão a ver, isto é tudo a fingir, e começa a lamber o sangue e não sei o quê, isto é xarope, e depois faz assim uma careta, e se calhar não é. E pouco depois aparece uma guerrilha de narcotraficantes que toma aqueles atores como membros da CIA ou de uma força especial americana e desata os tiros. E eles continuam a achar que aquilo é uma ficção, não é? E vão passar todo o filme com verdadeiros autênticos bandidos, a lutar contra autênticos bandidos, já sem realizador,
com uma missão que lhes foi dada pelo realizador. Pronto, e esta brincadeira também, mais uma vez, confunde todos estes níveis do que é. E portanto, todo o texto serviu para pensar, a partir destas formas, pensar o que é uma pessoa, o que é uma pessoa em palco, e chegar, se calhar, à conclusão de que o erro que eu estava a fazer, ou a cometer, é que eu achava que era possível escrever para teatro, mas que só é possível escrever para teatro se eu estiver disposto a perguntar-me o que é teatro, ou o que é um eu. Ou o que é eu só posso estar a escrever para uma pessoa, para um ator, se eu souber quem é que ele é. Portanto, se eu descobrir que não posso saber quem é que ele é, e mais descobri também que a pergunta quem sou eu, ou quem é uma pessoa, é uma pergunta que eu tenho que banir do meu repertório de perguntas, porque é uma pergunta que está à procura de uma resposta essencialista, está à procura de uma resposta unívoca que me identifique uma coisa. É uma pergunta que está à procura de identidade. E quando eu acho que a identidade é uma confusão de coisas, e depois podemos falar mais sobre isto, eu não posso colocar, esta pergunta não tem interesse. Não tem qualquer interesse eu estar a colocar esta pergunta, e se eu me libertar desta pergunta, mais interessante ainda para mim, se eu me libertar desta pergunta, consigo fazer literatura dramática à vontade, escrever à vontade, e bem feliz, ou seja, sem dilemas, sem problemas, sem imaginar que há um espetáculo, sem imaginar que há teatro, só focado naquilo que eu quero fazer, que eu quero escrever e que eu quero dizer, sem preocupar com o que é o teatro, o que é um texto, o que é uma pessoa, etc, etc. Pois, de facto é muito interessante, porque essa transição do regime de escrita associado ao momento Artistas Unidos, em que operas através de reescrita, adaptação num contexto que é o da tradição escrita literária dramática, e nessa transição depois para este segundo momento que vai, digamos, que se vai radicalizando até este momento digamos, de crise e de transição. Apesar de tudo, sobrevive uma forma de escrita, sobrevive uma escrita que ocorre, digamos assim, num contexto, como o Borriot diz, de pós-produção, que é o contexto da contemporaneidade, mas apesar de tudo sobrevive uma forma de escrita. Tu achas que ainda vais publicar o segundo volume de obras daqui a algum tempo? E qual é esse regime de escrita? Ou seja, eu percebo, ou seja, uma escrita com uma capacidade digamos, com uma autoirrisão de facto extraordinária, não é? Uma capacidade de se pensar, que tem uma capacidade de contratualização com o fictício e o real enorme, sem paralelo na história. Mas como é que decorre esse processo de escrita? Sobretudo, qual é o tempo da escrita? Que discurso é que essa escrita produz? E que capacidade pode ela ter de sobreviver enquanto escrita para além do espetáculo? Sim. São estas três. Eu acho que a libertação, portanto, essa identificação de crise, não é? Eu acho que o resumo é esse, e o pós-crise é uma libertação, é uma espécie de está tudo ótimo, estamos aqui a brincar e a jogar, e é a libertação da terceira idade, que eu acho que é a libertação que vem com a idade, que é uma coisa de já não estou a responder a nada, já não estou preso, já não tenho uma necessidade de me afirmar contra a hegemonia, estou a viver com a hegemonia, tentando procurar a minha individualidade e a jogar e a brincar com a hegemonia, portanto, a divertir-me com ela e a minar, claro. E o objetivo depois, aquilo em que resulta do ponto de vista do que é depois o texto, ou a relação com o espetáculo, ou a relação com os livros, é que aquilo que eu tenho, a única coisa que eu consigo fazer é de facto literatura. E portanto aquilo que eu estou a fazer quando estou a escrever um texto para teatro, como se diz, quando estou a escrever literatura dramática, uma peça de teatro, estou a escrever literatura. Estou a escrever literatura que tem uma tradição que vem desde os gregos até os dias de hoje, tal como o teatro tem uma tradição, mas que não confundamos, embora a história tenha confundido, e isso também faz parte. A minha história é a da literatura dramática, e é com ela que eu estou a brincar, com estes paradigmas, etc, etc. E aquilo que eu quero é publicar livros.
não quero, não tenho qualquer tipo de interesse, embora saiba, porque não vivo fora do mundo, sei que a partir do momento em que eu publicar as peças, alguém pode pegar nelas e fazer espetáculos de diversas formas. Tanto pode ser artistas unidos a fazer espetáculos com aqueles textos, como podem ser, e eu não posso controlar isso, tal como um romancista não pode controlar, a partir do momento em que morre e perde os direitos de autor, o que vão fazer com os romances dele, não é? Desde o cinema ao teatro também. Eu não quero controlar de todo, porque aquilo que me interessa fazer é literatura, é escrever textos que sejam publicados. Neste momento, a forma com que eu estou a brincar, e já estou a brincar há 15 anos, é a forma dramática, da literatura dramática. E estou a falar de géneros literários. Estou a falar, como todos sabemos, existe a épico, aquela a trilogia tradicional, não é? Épico, lírico e dramático. E eu estou no dramático. Mas é literatura. E portanto, e isto liberta-me de coisas como de todo tipo de discursos que estejam presos a ideias como o teatro que está dentro do texto, ou respeitar o texto no espetáculo, etc, etc. Isso é um tipo de vocabulário de que eu me libertei, e eu acho que é bastante saudável. Aconselho a muita gente, porque é de facto concentrar-me naquilo que eu sei fazer e que me interessa fazer naquele momento. Depois tenho outra parte da minha vida artística que às vezes eu espero que eu não gosto de fazer muitas vezes, mas às vezes faço, como fiz neste espetáculo de terceira idade, que consiste em participar num grupo que está a fazer um espetáculo. E normalmente a minha participação nessa criação passa por escrever coisas, porque muitas vezes é preciso ou então dar jeito a textos, ou fazer cortes, e depois mandar umas bocas, como todas as outras pessoas, não é? Que estão naquela criação. Mas eu distingo claramente esse tipo de trabalho daquele trabalho que é para mim escrever uma peça de teatro. E que me diverte também muito, a partir do momento em que fiz a terceira idade, para mim foi esclarecedor. De repente percebi, ok, o que eu estou a fazer é só literatura dramática, diverte-te a fazer isto. E depois vão fazer este texto, não me interessa se vão fazer ou não vão fazer, se o Teatro Praga vai fazer ou não vai fazer, se a gente... E de facto, a primeira vez que chegámos aos ensaios, nós tínhamos o projeto, pois é muito curioso, quer dizer, toda a instituição teatral, estamos a falar de subsídios, de teatros, etc. Está formatada para esse tipo, e que é engraçado. Para mim, eu gosto de jogar com isso, para mim faz sentido. E é verdade que essa formatação é cada vez mais livre. Aliás, basta ver os autores que vocês convidam para fazer, autores residentes daqui do Gil Vicente, não são os autores mais convencionais desse ponto de vista, não é? E portanto aquilo que é a dramaturgia já está muito... E por isso mesmo eu acho que já nem vale a pena estarmos aqui a lutar contra as hegemonias, é mais divertir-nos com elas. Mas, portanto, o que é curioso é que depois nós pensamos, ok, no nosso programa de 4 anos... O Zé tem uma peça que se chama Terceira Idade, se calhar era bom pormos esse projeto como um dos projetos que vamos fazer. E portanto está lá, texto José Maria Vieira Mendes, espetáculo vai se chamar Terceira Idade, e nós na descrição do projeto pomos, eu escrevo qualquer coisa como teatro é teatro, literatura é literatura, não sei o quê, e depois faço a sinopse da peça e não sei o quê. E isto é o projeto que nós apresentamos. Chegamos ao primeiro dia de ensaios, acho que havia uma outra pessoa que já tinha lido o texto, lemos uma vez a peça e só voltámos a ler mais uma vez, no 5º dia de ensaios, e nunca mais pegámos naquilo. E porquê? Porque não porque não quiséssemos fazer uma peça, aquela peça, mas porque tínhamos andado a fazer o espetáculo anterior, tinha sido A Tempestade do Shakespeare, em que tínhamos estado a trabalhar com texto. Tínhamos feito O Sonho de uma Noite de Verão, que também tinha, o Shakespeare também tinha texto. E achávamos que este, sendo um espetáculo de menor dimensão, em que podíamos divertir-nos mais a experimentar umas coisas, em que estávamos a entrar num tipo de ritmo de trabalho muito idêntico e já muito seguro, vamos lá baralhar as coisas. Então vamos pôr o texto de lado e vamos pensar outra vez em conjunto, como já não fazíamos há algum tempo, em que fase é que nós estamos da nossa vida, que terceira idade é esta,
e que tipo de espetáculo é que vamos fazer nesta nossa vida, nesta fase da vida em que estamos. E, portanto, usar o título de terceira idade para uma fase, para uma definição do que é que nós somos, e, portanto, desse ponto de vista está muito de encontro àquelas questões que estavam na base da escrita do texto de terceira idade, da peça. Ou seja, quem é que sou eu agora, quem é que é esta companhia, o que é um espetáculo, o que é que sou eu em palco, o que é a terceira idade como conceito, o que é isto de velhos e de novos, etc, etc, etc. E, no fundo, todas as questões do Teatro Praga andam muito à volta do como é que nós lidamos com a sociedade e com a ordem estabelecida. Como é que nós lidamos com isso? Como é que nós, que nos dizemos que fazemos teatro, porque somos Teatro Praga, podemos ainda assim fazer outra coisa, uma coisa diferente do que as outras pessoas todas fazem. Na ideia de que toda a gente faz a mesma coisa, que não é verdade também, mas portanto, usar as categorias, não nos excluirmos do mundo, não nos excluirmos da linguagem, não nos excluirmos das categorias, não nos excluirmos dos dicionários e das definições, mas como é que nós ainda podemos brincar, divertir-nos e preencher, ir à procura de vazios ou de coisas que ainda não foram vistas no meio destes paradigmas. Portanto, tu distingues, isso para ti parece ser um território pacificado, sim, a condição de dramaturgo, de escritor para teatro, que se relaciona com uma tradição, de uma colaboração escrita com projetos como este, em que assumes que papel? O papel de escritor de palco? Podemos criar essa oposição ou nem não, isso? De assessor literário? Como é que definirias essa tua função? Eu não sou um escritor, eu não faço literatura para teatro, lá está, o para desapareceu, ou seja, eu faço literatura dramática. E depois, aquilo que estou a fazer com aquele grupo de pessoas quando estou a criar um espetáculo é um bocadinho aquilo que eu fazia desde o princípio, quando conheço o André Teodósio no Super Gorila, que eu falei há pouco. Eu não sei o que é que vou ali fazer. Eu não sei o que é que vou ali fazer. E vou tentando responder às necessidades que nós vamos encontrando à medida que vamos percebendo o que é que pode ser o espetáculo. Mas com uma preponderância no trabalho com a linguagem verbal, digamos assim. Sendo que a minha formação e aquilo que eu andei mais tempo a trabalhar e a que eu me dedico mais, aquilo a que eu dedico mais tempo é, sem dúvida, o trabalho da linguagem, a escrita. Por exemplo, no caso deste espetáculo Terceira Idade, há um monólogo inicial, chamemos-lhe monólogo, um pequeno texto inicial do Diogo Lopes que eu escrevi com base tipo de... Mas então percebemos, ok, é preciso que se diga aqui isto. E eu tentei pôr aquilo por escrito. Depois há um texto da Cláudia Jardim em que ela explica... Eu posso dizer estas coisas porque as pessoas... em que a Cláudia... Vocês é que estão lixados. Em que a Cláudia explica como é que se uma pessoa se suicida... um método de suicídio, que foi uma coisa que nós encontramos no YouTube de uma senhora mais velha a mostrar a outras pessoas mais velhas que quando um dia se quiserem suicidar, um método 100% eficaz e sem dor, indolor e legal. É um texto que foi retirado daí, não fui eu que o tratei, nem nada disso. Depois há, por exemplo, um monólogo do Pedro Penin, que foi todo escrito por ele, com depois cortes nossos todos, etc., em que ele vai buscar bocados do texto de Terceira Idade. Acho que foi quase tudo tirado daí, mas depois coisas... Não foi tudo, porque coisas que ele inventou também. Depois há um texto ainda grande de diálogo são 4 dinossauros a falar do antigamente, que foi todo escrito pelo Diogo Lopes com a ajuda do Pedro Penin, do Diogo Bento com a ajuda do Pedro Penin. Estão a ver como... E o meu papel durante todo o processo de ensaios, e é sempre caso a caso, é sempre espetáculo a espetáculo. Neste espetáculo, o que aconteceu foi que aquilo sobre o que estávamos a pensar no espetáculo eram coisas sobre as quais eu tinha pensado muito para escrever aquele texto chamado Terceira Idade. E portanto eu estava particularmente ativo nas discussões, sentia-me particularmente com vontade de discutir, etc. Mas só isso. E depois, uma outra coisa, havia um que tomava conta de um texto, outro que tomava conta de outra coisa, outro que resolveu fazer, que se dispôs a fazer
medley de músicas sobre o sol, pronto, com a lista que nós lhe demos. Portanto, estão a ver. Então, quando publicares a terceira idade, vais assumir a criação textual dos outros? Não, ou não, vais. não. Esse texto. Pronto, a questão agora que depois se vai colocando é o que é literatura e o que não é literatura, não é? Tal como. Ou seja, a peça que eu fiz, a chamada Terceira Idade, é a literatura dramática que eu quero publicar como literatura dramática, como texto. Aliás, é um texto que entretanto já foi traduzido para francês, foi lido no Teatro de la Ville por atores, numa coisa muito convencional, uma leitura encenada, e que eu espero um dia conseguir publicar aquele texto, sendo que o problema da literatura dramática é que tem muito pouco mercado editorial e, portanto, é sempre muito difícil. Depois, há outras coisas que são os textos que vão surgindo para os espetáculos e que podem, no nosso caso, nós podemos fazer coisas como já fizemos, tipo Noel Coward. Fazemos o texto praticamente tal e qual, exatamente porque no ponto de vista do Teatro Praga não estamos a responder ao teatro de texto, não estamos contra o teatro de texto, ao contrário do que muitas vezes as pessoas do teatro de texto dizem sobre grupos como o Teatro Praga. Estão a perverter a ideia de teatro, não sei o quê. Nós estamos só a brincar com as convenções e estamos a jogar dentro dessas convenções. E portanto, podemos fazer uma coisa desse género e depois podemos fazer textos que eu acho que não têm qualquer tipo de valor literário, por exemplo, os textos de terceira idade, o guião, como nós lhe chamamos, o guião de terceira idade, que é aquilo que nós temos impresso para dar aos técnicos, para eles se orientarem nas luzes e para os atores decorarem, para as pessoas saberem o que é que têm que dizer. Esse guião não é neste momento não tem, do meu ponto de vista, um valor literário, não merece uma publicação literária. Tem depois bocados que são bastante interessantes literariamente, mas eu não acho que tenham, mas não quer dizer que não possa vir a ter, ou que não possa chegar, mas isto reparem que é uma opinião muito pessoal quando eu digo que não tem valor literário. Depois pode chegar um tipo qualquer, um editor, que diz, eu estive a ver o vosso espetáculo e vocês têm isso escrito, eu gostava de ler. E depois nós apresentamos o guião com as coisas, com as notas. Os guiões são, por cima, os guiões têm imensas piadas internas e pequenas indicações que só nós é que percebemos, etc. E um tipo que diga, olha, eu acho que isto tem valor literário, vamos publicar isto. São duas coisas completamente diferentes. E a partir do momento em que isso é publicado, é a literatura. É a literatura. Aliás, o guião não é teatro. O guião é um guião para um espetáculo. O teatro é o espetáculo. É aquilo que as pessoas vão ver. Entre o momento Artistas Unidos, onde de facto aquele coletivo teve um papel muito importante como uma plataforma, não é? de construção, de reforço, há até um cuidar, não é? do texto e da escrita para teatro em Portugal, entre esse momento em que há um sentimento de algum vazio no que diz respeito aos interlocutores nacionais, não é? Neste momento já não é exatamente assim, ou seja, entre esse momento e o momento presente há, apesar de tudo, mais agentes, mais interlocutores, mais criadores que estão a trabalhar, digamos, com um sentido de contemporaneidade muito mais agudo, muito mais visível. E como é que observas tu pessoalmente também essa evolução em direção ao presente e qual a tua relação com este nosso presente? Eu não sou uma pessoa muito social desse ponto de vista. O que é que eu tenho? O Teatro Praga neste momento tem um espaço novo em Lisboa, o DNA, o Distrito das Novas Artes, District of New Arts, e que pretende precisamente dar visibilidade a novas vozes ou novos artistas, novos criadores que andem aí, como uma espécie de, como alternativa, como não é como alternativa, é como porque entretanto se perderam em Lisboa, perderam-se muitos espaços, fecharam muitos espaços e de repente há esta possibilidade de, através do recurso da Câmara, ganharmos este espaço e portanto podemos ali dar abrigo a novos projetos de estudantes, de pessoas que estejam a tentar fazer espetáculos e não só, artes plásticas, etc.
E a razão por que nós achamos que faz sentido fazer isto é porque, de facto, há muito movimento. E o movimento que existe não é, e pelo menos aquele que nós pretendemos acolher, não é um movimento que se defina numa área, não é? Não é um movimento que diga eu sou dramaturgo, eu sou encenador, são pessoas que eu faço teatro, eu faço dança, são pessoas que querem fazer coisas. E isso é que nos interessa. As pessoas que querem fazer coisas. E que acham que aquilo que querem fazer tem um valor artístico, o que quer que isso seja, e que, sobretudo, que merece ser mostrado a outras pessoas. E é isso que nós queremos ter ali. Porque é isso que nós fazemos também. Nós queremos fazer coisas que não sabemos muito bem o que é, mas às quais fazemos questão de chamar teatro, porque estamos imbuídos desta linguagem onde nascemos artisticamente, ou seja, fizeram uma escola de teatro, e foi isso que escolheram fazer a certa altura da vida, quem não fez a escola de teatro, e portanto não queremos ignorar que estamos num edifício de teatro e que estamos a fazer uma coisa que tem uma tradição. Depois, portanto, tendo esta visão sobre o mundo e sobre o mundo das artes, é muito difícil a mim, por exemplo, identificar sei lá, um movimento da dramaturgia contemporânea, um movimento da encenação contemporânea, ou dos coletivos contemporâneos no teatro, ou sequer o movimento do teatro contemporâneo. A mim interessa muito mais pessoas individuais, que podem ser dramaturgos ou podem ser sei lá, designers ou estudantes ou arquitetos ou desempregados ou o que for, ou não ter nenhuma designação. Portanto, são pessoas, interessam pessoas, e depois interessa-me perceber, não digo que não me interesse, depois, por curiosidade também, por uma curiosidade quase cínica, eu gosto de vez em quando ver aqueles programas que dão na RTP2, que são magazines culturais, e ver imagens de espetáculos. Isso eu gosto. Mas não vou assim muito ver depois os espetáculos. Gosto de ver assim um certo, para perceber, estão a fazer assim, não sei o quê. E depois também tento conservar uma espécie de abertura a não julgar as coisas por nacionalidades, ou seja, vou ver espetáculos às vezes e não é por serem portugueses ou por serem franceses ou por serem alemães, mas vou ver porque aquele artista já vi um espetáculo dele e gosto daquilo. Pronto. Tenho muita dificuldade em fazer uma espécie de sociologia dos artistas ou do teatro dos dias de hoje. Se aceitas, era também ainda uma pergunta sobre algumas questões relacionadas com as possibilidades, isto apesar da resistência sociológica, que são algumas dimensões, eu diria até políticas do teatro, porque até digamos que a linguagem dos artistas unidos enfatizava muito e de maneira de algum modo afirmativa a questão da política e da relação teatro-sociedade. Quando tu acentuas e toda a tua descrição sobre o percurso e o teu trajeto no domínio do teatro e da escrita para o teatro, acentua as questões do lúdico, do jogo, da ficção, ela levanta alguns problemas quanto à afirmatividade de um discurso, por exemplo, que se pretenda político de algum modo. E quando eu, como espectador, vejo e observo as criações do Teatro de Praga, também me pergunto sobre o que sobra de espaço para a ação política e social, que apesar de tudo, e basta observar o presente num sentido vertical, continua a ser uma dimensão importante na definição do contemporâneo das possibilidades de ação humana, digamos, não é? Ou seja, quais são essas possibilidades? Que espaço pode sobrar para isso? Sim. Quando o regime do lúdico é tão dominante e por vezes, eu não diria autocentrado, mas é de facto dominante e produz uma rasura com uma tal força que me interrogo o que sobra. Exato. Sim. Isso, aliás, é um comentário relativamente que nós costumamos ouvir. Sim, é verdade, porque é
E eu, para responder a isso, tenho que primeiro explicar um bocadinho melhor o que é que eu quero dizer quando digo lúdico. Eu estou também aqui, digamos, a reproduzir uma questão geracional, ou seja, porque é também de paradigmas. Não estou a dizer exatamente bem ou mal, estou a dizer o que sobra. Nós temos hoje uma crítica que, aliás, citamos numa canção neste espetáculo. Neste espetáculo há uma canção, a certa altura, que é autoirónica, nesse ponto de vista, que é sobre o Teatro Praga, e em que o Pedro escreveu e que utiliza, foi aos comentários do público, aqueles comentários que fazem críticas sobre o Teatro Praga, e tirou uma série de coisas, e críticas sobre o Teatro Praga. E uma delas era que somos misantrópicos barrocos, que foi uma crítica que fizeram um espetáculo género, não sei se foi o Demo ou uma coisa assim, que é bastante elucidativo da ideia de que somos misantrópicos no sentido em que recusamos o mundo e recusamos as pessoas, e depois ainda por cima enchemos de barroquismos vazios, ou lúdicos, não é? Porque o ludos é exatamente do barroco, não é? E eu queria então, e isso acho que é uma questão muito, e acho que estás a focar exatamente no ponto que importa dialogar com isso, e por várias razões. Primeiro, lúdico. Quando eu digo lúdico, o lúdico é só uma forma, ou seja, o que nós encontramos foi uma maneira de jogar, mas o jogar é jogar formalmente, ou seja, do ponto de vista em que eu digo, eu uso a trama para brincar, para depois encher aquilo com coisas que me interessam. Mas, ao contrário de outras pessoas que escrevem, há pessoas que acham que a trama é tudo, que a narrativa é tudo. E eu acho que escrever uma boa história é mais fácil do que partir um palito. Como rimar é mais fácil. Ou seja, são coisas que basta um bocadinho de virtuosismo, um bocadinho de técnica e chega-se lá. O que é mais difícil, do meu ponto de vista, é pensar. Porque ocupa mais tempo. Não é porque há pessoas que são capazes e outras incapazes. É só porque ocupa mais tempo. E é preciso às vezes ler mais coisas, ou estar mais atento, eu tenho algumas dificuldades de concentração, portanto obriga-me a estar mais concentrado, e isso é que me interessa fazer nos espetáculos, e isso é que interessa fazer ao Teatro Praga. O lúdico é uma espécie de papel de rebuçado, com que se embrulha um rebuçado que não é um rebuçado, e que tem, do nosso ponto de vista, claro, o lado mais político do espetáculo. E o que é o político para nós? O político... há várias maneiras de fazer política, mas há uma maneira mais hegemónica de fazer política, e que normalmente corresponde à maior parte dos espetáculos políticos que nós vemos, e que são uma política que consegue pega na linguagem da política, normalmente da esquerda, e que a ilustra em palco do ponto de vista artístico, complexificando-a mais ou menos consoante os espetáculos. E é uma política, são espetáculos que muitas vezes caem, do nosso ponto de vista, caem num dilema. E o dilema é que as pessoas que o estão a ver estão a fazer assim o tempo todo, do ponto de vista em que estão convertidas, obviamente, porque nós estamos a fazer espetáculos para os nossos. E, portanto, a eficácia política é muito relativa, não é? E sabendo nós que a eficácia é uma coisa muito relativa e, sobretudo, praticamente, julgo eu, inexistente no ponto de vista, é muito difícil ser eficaz politicamente do ponto de vista artístico, embora haja casos, e são muito pontuais e específicos, dependendo sabendo nós isso, sabendo que estamos a falar com os nossos, de algum ponto de vista, de uma certa maneira, e sabendo que existe uma espécie de linguagem hegemónica politicamente, nós temos que tentar usar o espetáculo para fazer uma espécie de paralaxe, uma deslocação do olhar. E, portanto, de repente, o que nós tentamos fazer nos espetáculos é procurar as minorias, procurar a deslocação do olhar que nos permita ver aquilo que uma política hegemónica, seja de esquerda ou de direita, não está a conseguir ver. E, normalmente, o que não se consegue ver é o caos. É as coisas que ainda não encontraram um discurso. São as coisas que estão ainda na sombra e que não correspondem a uma narrativa. Não encontraram ainda palavras para ser ditas. Há um autor que eu gosto muito, um encenador alemão, que eu traduzi, aliás, que é o René Poles, que está publicado nos livrinhos dos Artistas Unidos,
que diz qualquer coisa como as pessoas contam histórias, e os escritores contam histórias, e os teatros contam histórias, e as pessoas contam histórias umas às outras para encontrar um sentido para as suas vidas. Só que o que acontece é que essas histórias, à força de vivermos só com histórias, de nos contarmos sucessivamente histórias, a história da minha vida, a história do meu sonho, a história do meu dia, à força de contarmos tantas histórias, o problema das histórias é que elas estão a esconder, estão a simplificar de alguma forma e estão a esconder coisas que não couberam na história. E porquê é que elas não couberam na história? Porque se coubessem, a história já não fazia sentido. E portanto tudo o que não cabe na história é posto de lado. E o que ele diz é: eu faço espetáculos em que o que eu ando à procura é aquilo que as histórias esconderam entretanto. E normalmente o que as histórias escondem é a vida. É aquilo que de facto é a vida, que é uma coisa caótica, é aquilo que é a identidade de uma pessoa, que é uma coisa caótica, catastrófica, complexa, com vários níveis, com vários prismas, com várias maneiras de olhar, etc, etc. E nós andamos a trabalhar há 10 anos sobre isto. É isto que nos interessa. E interessa-nos porque, por razões, eu acho que muitas das pessoas que trabalham no Teatro Praga, sei se sempre se consideraram um bocadinho deslocadas socialmente, do género, sei lá, um exemplo muito básico. Na escola de teatro obrigavam-me a fazer não sei o quê, e eu achava aquilo, não conseguia, era péssimo aluno, não conseguia fazer aquilo, e portanto fui um dos piores alunos da escola de teatro. E portanto uma pessoa que se sente deslocada deste ponto de vista e que acha que tem coisas para dizer, mas que naquela linguagem, mas que lhe estão a obrigar a fazer uma coisa, e todos os outros são ótimos e ele é um desastre, de repente vai fundar uma companhia de teatro. E obviamente que aquilo que lhe interessa é perceber porque é que ele não funcionava na hegemonia, como é que ele pode ganhar um lugar, como é que ele pode jogar com a sua identidade, como é que ele se pode definir, etc. E portanto aquilo que nós andamos a fazer é uma coisa de um certo ponto de vista pessoal, mas que julgamos nós, e temos tido também essa recepção, interessa também a outras pessoas. Agora, não é de facto uma política que esteja a jogar com uma linguagem mais maioritária, mas é de facto aquilo que nós consideramos que temos, que podemos, é o espaço que nós decidimos ocupar e que nos interessa ocupar. Portanto, desse ponto de vista, acho que é bastante honesto e não é, lá está, não, o lúdico não é aquilo que nos interessa. O lúdico é só uma maneira de florear, de decorar aquilo que nos interessa fazer e que é proporcionar novos olhares sobre o mundo. Uma coisa um bocadinho... Depois o que é engraçado nestas coisas todas é que é o que me acontecia quando estava a escrever a terceira idade, é que eu de repente chegava a uma coisa, é isto mesmo, e escrevia, e depois lia aquilo e dizia, isto é um lugar como o que eu acabei de fazer. E de facto é porque vamos sempre parar, à medida que vamos depurando o pensamento, vamos não sei o quê, vamos dar um lugar comum, de género, o Beckett já disse isto há não sei quanto tempo, entretanto isto já caiu no mais básico, toda a gente diz isto. E de facto é porque nós nos apercebemos disto que depois também entramos no mundo do lúdico, porque nós não podemos levar-nos muito a sério, é impossível levar-nos muito a sério, não é possível. Eu não consigo aceitar aqueles discursos dos romancistas e dos escritores que se levam muito a sério, eu não consigo imaginar quer dizer, eu consigo imaginar porque aquilo eu às vezes acho que é porque é uma espécie de alimentação do próprio ego e as pessoas precisam de uma aura, criar uma aura à sua volta, género poeta romântico, para terem mais para serem mais bem tratados pelo mundo para terem mais regalias, não é? Mas ser um artista é ser exatamente como outras pessoas quaisquer, não é? Embora tenha a sua especificidade e eu não consigo não quero de todo alimentar uma espécie de aura à volta de um espetáculo dizendo ele é que é, isto é que é, o que nós estamos a dizer é que é a verdade e não sei o quê. Não, nós estamos a descobri-la e depois percebemos, isto que eu acabei de dizer é tão básico, mas é verdade, mas é básico, mas é não sei o quê, porque é que eu estou a fazer isto? E, portanto, estamos sempre neste jogo. E pronto, e estamos a falar sobre isto, de facto. E, portanto, é uma política do eu, se quisermos, é uma política de um coletivo pequeno, de uma comunidade pequena, e, de certo ponto de vista, é a política que hoje em dia também, lá está, por isso é que eu vou dizer, caímos logo a seguir num lugar comum, é a política que sei lá,
que fala o Agamben, que fala a filosofia contemporânea dos micro, ou o Sloterdijk, não é? das esferas, das pequenas comunidades, e que está na base das manifestações de grupos que não pertencem a nada, não é? E que são pequenos grupos que se organizam, pequenas comunidades. Nós estamos no espírito do tempo. Bom, creio que ficamos por aqui. Muito obrigado por teres levado esta entrevista a sério e a brincar simultaneamente. Obrigado pela oportunidade e até breve então. Tá. Obrigado. Adeus, obrigado.